E hoje para falar com minha querida, conhecida já de um bom tempo, psicóloga Marcele Bressani, figura aí, também é influencer, também é toda ativa nas redes sociais. Andou levando um susto com a sua rede social dia desses aí, mas já tá tudo superado, né, Marcele? Bom dia. Então, gente, que prazer estar aqui. Estava com muitas saudades. Verdade, cara. Pensei que ia vir já com o título do Brasileirão pra gente comemorar, mas o Corinthians nos deu um susto, né? Mas acredito ainda que o Brasileirão vem pra gente. Podemos comemorar até o fim do ano ainda. Vamos, né? eu virei aqui um dia só pra comemorar com a camiseta do Grêmio, pra gente comemorar o Brasileirão e o Soares conosco em 2024. Tu acredita que fique? Não, mas eu venho comemorar. Não, okay, eu acho que acreditar é a última. Eu acho que... Eu gostei dela, viu? Acreditar que o Grêmio vai ser campeão. Mas o Grêmio estava em quinto, a Marcele já acreditava. Tu imagina agora disputando lá em cima. Lá agora. Série B eu já acreditava, então. Série B eu continuei, então, olha, aqui a gente se esforça. Aliás, do Grêmio, o período que eu mais fui ao estádio do Grêmio foi na Série B, a primeira Série B. Eu tava contra a Portuguesa quando o Grêmio voltou, então o Olímpico era uma festa, foi um dos campeonatos mais bonitos que eu acompanhei, cara. Porque a gente caminhava muito depois do estádio e ia embora, e aquilo era uma época de muita paz na torcida do Grêmio, assim, a gente fazia muita festa e não tinha violência, era uma coisa maravilhosa, cara. Depois, uns anos depois, a coisa meio que começou a acirrar uma rivalidade, deu muita briga, mas enfim, isso é outra história. Voltemos a Marcele, psicóloga. Ai, sim, então, levei um susto, sexta-feira acordo com minha mãe, 6:30 da manhã, me ligou assim, filha, tu tá vendendo Bitcoin? Ui. Aí eu falei assim, mãe, da onde, né? Aí fui descobrir, tinham hackeado meu Instagram. Não estou vendendo Bitcoin, não. Alguém entrou, enfim. Mas sábado a gente já conseguiu. Aí eu fui lá, fui indo, deu certo. Então Foi já rápido estou. até, né? Foi. Então, todo mundo que eu falava... Gente, eu levei até um susto porque é algo muito comum. Eu falava com as pessoas assim, nossa, fui hackeada. Ah, eu também. Ah, eu conheço alguém. Olha, então cuidem dos seus Instagrams. Eu acho que, na verdade, é de tudo, assim, né? Alguns meses atrás também foi roubado o meu celular. Ou seja, eu tô numa época bem boa, assim. Boa. E também essa parte de banco, tudo, quanto que a gente precisa cuidar, porque a nossa vida quase está toda no celular. E quando a gente perde, nos dá ansiedade, quanto a gente tem que cuidar de tudo isso. Hoje tu não precisa de outra coisa, né? Tu sai de casa pra gastar dinheiro, pra te identificar, documentar tudo ali, né, cara? Tudo. Então, a gente tentar, assim, o máximo, criar senhas, criar formas, fatores, pra gente tentar o máximo se blindar de tudo isso, mas às vezes não dá mesmo assim. Mas vamos lá. Bacana. Quem tem rede social, quem tem telefone, né? Aliás, hoje no mundo todo nós temos pessoas e telefones, né? Um amigo meu dizia, bunda e telefone todo mundo tem hoje, né? E é verdade, verdade. Mas assim, as pessoas têm que tomar cuidado também, né? Porque existem muitas maneiras de você, digamos, fazer com que o seu celular seja seguro, não é? E perdi o celular. Perdeu, você tem que ter uma forma de buscar os dados que estão nesse celular, né? Então também há a possibilidade de fazer isso, e as pessoas precisam fazer isso, né? Eu sou quase um analfabeto digital. E quando falo em rede social, eu me lembro sempre de uma coisa, viu? Uma certa vez eu mandei um parabéns e muita saúde para uma pessoa que tinha falecido. E ela estava na minha rede social, né? Então eu, por exemplo, diante disso, eu já passei para minha esposa e para minhas filhas as minhas senhas do Facebook, do Instagram, do LinkedIn. Elas têm as minhas senhas. Eu morrendo, tira de lá, apaga tudo, porque as redes sociais não fazem isso, né? Não. As preocupações das pessoas. E aí, assim, morre uma pessoa que é amigo da gente, a gente não sabe, né? Daqui a pouco você está mandando um abraço para a pessoa que já morreu há tempo, né? Mas isso é outro assunto, né? Não, mas isso é legal, até ir para o nosso assunto, porque quando a gente fala de tudo isso, é previsibilidade, assim. A gente, tenta prever as coisas que podem acontecer e, posso prever que eu vou roubar meu celular, roubar meu Instagram, então, vou criar senhas mais fortes, fatores para conseguir. E isso é uma das questões maiores no transtorno espectro autista, é a previsibilidade. Porque quando a gente fala de transtorno espectro autista, e ainda mais em adultos e adolescentes, eles têm muita dificuldade com mudança de rotina,
com mudanças nos comportamentos em si. Então, dar previsibilidade para esses sujeitos é um dos tratamentos e intervenções mais importantes que a gente pode fazer para esses sujeitos. Então, se você conhece alguém, tem um filho, faz essa previsibilidade. Filho, amanhã a gente vai, tal horário, numa viagem, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Isso dá uma calma e diminui muito a crise. Porque, como vocês, assim, quando eu vi que o meu Instagram tinha sido hackeado, meu coração já acelerou e já fiquei nervosa. No espectro autista é muito maior isso. Porque eles não conseguem, muitas vezes, encontrar novas soluções, encontrar novas formas. E isso é uma carga gigantesca para esses adultos e adolescentes. Que coisa interessante para quem não convive, que é o meu caso, por exemplo, não tinha ideia da importância da rotina para quem tem. Só que o TEA tem... Agora tu falou de adolescentes e adultos, que foi que a gente puxou a pauta para falar contigo hoje. Recentemente vem surgindo muito, Marcelo, esses casos de autismo descoberto na vida adulta. Né? Tivemos aí casos de repórter, de atriz, né? Letícia Sabatella, enfim, aí acende essa... Como é que a pessoa conviveu até agora e sem perceber? Tudo bem, a gente sabe que o diagnóstico, eu acho que é de alguns anos para cá que se evoluiu, né, nessa questão. Mas como é que essa pessoa vivia sem essa noção de... Ela era só uma pessoa chata, digamos assim, para os outros. Ela era uma pessoa que exigia essas rotinas e todo mundo... E isso é uma coisa muito legal, porque está crescendo, né? Os últimos estudos mostram que de 36 pessoas, uma está no transtorno do espectro autista. Isso. Então, gente, a probabilidade que a gente conheça alguém é muito grande. E aí isso que acontece. Marcele, mas é um adulto que se descobriu agora. Sim, é um adulto que, na verdade, passou por várias dificuldades ao longo da vida. Várias crises, várias percepções. É aquela criança, aquele adolescente que era chamado esquisito. Olha lá, ele nunca fala nada. Ou aquela menina que era extremamente tímida, que era falado assim, aquela lá não tem amigo, ela não gosta de falar em público, ela é chata. São pessoas que foram estigmatizadas, tanto que são pessoas que já tiveram diagnóstico de vários outros transtornos, como depressão, um que é muito comum, borderline, e que depois que se descobre que é transtorno espectro autista, e, gente, é incrível como quando a pessoa se descobre, dá um... era isso. Eu não era esquisito. Eu preciso de previsibilidade para compreender. Eu não entendo realmente as emoções das outras pessoas ao meu redor. Eu não gosto de barulho. Por isso que quando eu ia numa festa, por exemplo, eu saía muito estressado. Começa a se compreender e tirar a culpa do sujeito. E realmente entender que é um transtorno que tem várias outras dificuldades. E aí, claro, só que quando a gente está falando da maioria que é diagnosticado como adulto, a gente está falando em níveis mais... nível de esporte 1, 2... Porque o transtorno espectro autista, ele é dividido em níveis de suporte 1, 2 e 3. E esses são quanto mais de ajuda aquela pessoa precisa, quanto mais de suporte aquela pessoa precisa. E muitos que são diagnosticados atualmente, já na fase adulta, são nível de suporte 1, que às vezes não precisava de tanto suporte, tanta ajuda. Só que, claro, causando muito sofrimento, causando muita ansiedade. Muitos são diagnosticados porque seus filhos foram diagnosticados. E é muita... sim. E aí começa a perceber, essas questões eu também tinha na minha infância. Opa, acho que também posso começar a procurar. É correto, posso falar que o suporte 1, digamos, é mais leve e o suporte 3, digamos, não sei, me corrige realmente para a gente saber a expressão correta, né? Se é pesado eu dizer que não, mas o 3 é o mais agressivo, o 1 é o mais leve, ou não se usa esse tipo de... Então, antes era usado. Leve, moderado e severo. Isso. Era. Contudo, a gente foi percebendo que o leve começou... é leve. Quando a gente escuta a palavra leve, é um autista leve. Parece que a gente menospreza todos aqueles sintomas. É leve, então por que a gente precisa fazer uma intervenção? Por que realmente a gente precisa olhar para esse sujeito na minha frente, já que ele tem um autismo leve? Então, a gente começou a tentar usar nível de suporte 1, 2 e 3...
para parar. Ou mesmo quando a gente olha para o 3, ai, severo. A gente já vem, parece que um preconceito em cima da gente. Putz, severo, deve ser um autista muito. E às vezes não, é só uma pessoa que precisa de um nível de suporte muito grande. O TEA tem assim, gente, que aí que é o difícil até do diagnóstico e às vezes não foi quando era pequeno. Tem muitas formas e jeitos de ser. Então, quando a gente fala de severo, às vezes a gente fala de uma pessoa violenta. E às vezes a gente não fala. A gente fala de uma pessoa passiva. Só que não gosta de estar em locais muito altos e aí com isso tem crise. Então, pode ser explicado desse jeito, mas esses termos hoje em dia não são tão usados. Marcelo, antigamente se dizia só autismo, agora se diz espectro do autismo. Por que isso? Porque, então, no DSM-4, que é o manual de diagnóstico que a gente usa, o americano, na sua quarta versão era autismo. E aí tinham várias divisões. Por exemplo, a gente tinha muito Asperger, que era o autismo nível de suporte 1. No 5, a gente juntou várias. Então, a gente juntou vários diagnósticos que eram muito parecidos e foi chamado de espectro, para a gente mostrar que há um guarda-chuva gigante de sintomas, de características desse sujeito. Por isso que usou a palavra espectro, para englobar mais pessoas. Por isso, dessa forma, aumenta o número de diagnóstico. Só que isso tem um lado bom, né? Aumentar o número de diagnóstico. Porque são pessoas que estavam em sofrimento que antes não eram consideradas. E agora no espectro é visto. Quais são os principais sintomas, os sinais de uma criança com espectro autista? Então, a gente olha sempre, de novo no DSM-5, por exemplo, tem o A e o B, que são os critérios diagnósticos. O primeiro é que essas pessoas precisam ter dificuldade na sua comunicação. Então, comunicação... E aí, às vezes, Marcele, a pessoa não tem que falar? Não. Muitas vezes a pessoa é verbal. Só que ela não vai entender palavras ambíguas. O pé da mesa. Tá, mas como assim? Mesa não tem pé. Ou ter dificuldade de começar uma conversa. Como é que eu falo com aquela pessoa? Ter dificuldade de socialização. Então, são pessoas, às vezes, que têm uma bateria social muito baixa. De que, eu passo o dia inteiro conversando com pessoas. Não aguento mais. Deus, chega. Então, esse é o critério A. Ter dificuldade na comunicação, tanto verbal, às vezes não conseguir realmente ter a verbalização, quanto dificuldade em se socializar. E o critério B é comportamentos repetitivos. Então, às vezes, tem o flapping, por exemplo, que é o balançar os dedos para se autorregular ou ficar girando ao longo das mesas. Ter isso de flexibilidade, não ter flexibilidade numa rotina, uma inflexibilidade comportamental, então eu sempre faço as mesmas coisas, sempre nos mesmos horários. Ter hiperfocos, a pessoa gosta demais de dinossauro, então ela estuda muito dinossauro. Então essas são as maiores características e que são necessárias para a gente ter o diagnóstico. E para adultos, que é o mais importante, que essas características precisam estar presentes na infância. Agora, é importante a gente falar o seguinte, Marcelo, doenças da mente já são difíceis de serem compreendidas pela sociedade hoje, né? Eu sou do tempo que tudo era frescura, né, senhor? Quando criança, estou com 47 anos, depressão, autismo, era tudo frescura, assim, era uma coisa que botava tudo num balde só, que era tudo Então a gente está evoluindo, graças a Deus, e diagnosticando mais fácil. Não quer dizer que a pessoa que ouviu a Marcele hoje já possa sair diagnosticando o autismo na rua, né? São sintomas e esse diagnóstico não é assim, de hoje para amanhã, não tem um exame de sangue que tu vai ali e faça, né? Não tem exame de sangue, é uma avaliação de observação realmente e que tem que ser feito por um profissional. Eu acho que isso, assim, como a gente parece que tem levas, assim, de transtornos. Então TDAH, e aí começou uma romantização do TDAH, e aí todo mundo era. E que eu acho que aquilo tem dois lados. Um lado que é bom, que a gente está discutindo mais sobre TEA. Outro que acaba acontecendo isso, de uma diminuição, então, todo mundo. E não é, gente. É um transtorno que há realmente sofrimento. Eu vejo quando eu falo assim, as pessoas com TEA têm uma sensibilidade, às vezes, auditiva. Aí a pessoa, mas eu também. Tá, não é um eu também. Eu acho que tu tem que, primeiro que tá em todos esses critérios, tem que causar sofrimento para ti. Não pode virar todo mundo tem TEA. Não.
E a gente precisa cada vez mais olhar. Eu acho que a pandemia nos trouxe isso, a gente olhar para os transtornos com forma ética e humanitária, realmente. Ô Marcele, tem tratamento para quem tem espectro autista? Tem. Não tem cura, tanto que a gente está falando de crianças que vão virar adultos, idosos, não então, tem cura. Mas tem intervenção que a gente pode, sim, tratamento. Tá melhorar certo. os comportamentos. Aí quem tem dinheiro procura uma psicóloga, né? Sem problema nenhum. Mas quem não tem dinheiro tem que procurar o SUS, tem que procurar o INSS. Tem que. E aí? E aí, hoje em dia, na verdade, aqui a gente tem a APAI, que também trabalha. A gente tem o AMA, que é uma instituição que trabalha com transtorno do espectro autista. E é isso, gente. Eu acho que cada vez mais lutar por políticas públicas. Eu acho que todo mundo tem que entrar nessa. Eu não conheço ninguém. Ok, mas é uma população e a gente precisa estar junto. Então vamos lutar, vamos ir atrás na Câmara para conseguir cada vez mais políticas públicas. Se a gente está falando de 1 para 36, é muita gente aqui em Tubarão. E que precisam de uma intervenção cada vez mais ética, cada vez mais reforçada por profissionais excelentes. E temos profissionais aqui em Tubarão. Olha só, cara, a gente tem que encerrar, estouramos nosso tempo já. A Marcele é um encanto, a gente fica conversando com ela e vai embora, mas assim, só para citar em cima do que tu falou de muita gente, a comunidade da Madre, do lado de Laguna, que é uma comunidade pequena, uma comunidade rural, conseguiu levar um tratamento de ecoterapia para lá para ajudar, porque já tinha do outro lado da barra, né? Lá no centro de Laguna, na Barbacena tinha. Então conseguiram levar para a Madre. 14 crianças com espectro autista foram participar só da região da Madre de Laguna. E tu diz, cara, numa região rural, eu disse, meu Deus, eu nem sabia que tinha tanta criança assim, tem 14 crianças com espectro autista lá. Fora as que não têm diagnóstico, fora aqueles que passaram. Sim. Fora os adultos, que é o que tu disse, que também não descobriram, que estão vivendo com as suas dificuldades no dia a dia. Então é algo que está muito presente, que a gente tem que estar atento. Eu vou implorar que a gente consiga conversar contigo em outras oportunidades, Marcele, porque o assunto é muito bacana. Cara. Só para completar, o INSS planeja instalar no próximo ano salas multissensoriais para pessoas com transtorno do espectro autista em agências da Previdência Social. Eu acho que essa discussão, os aeroportos já tem, eu acho que a gente está conseguindo caminhar. E é uma luta muito das mães atípicas. Eu acho que a gente precisa falar dessas pessoas que nunca desistiram, que sempre foram atrás. Eu acho que tudo que a gente tem hoje em dia no Brasil é por essas mães que lutam diariamente pelo direito dos seus filhos. Nós embargamos aqui, a voz, eu e o Niltinho, quando recebemos uma mãe de autistas, eu acho que tu conhece. Sim, a Manu, querida. A Manu, filha do meu querido amigo Luiz, cara, e a Manu, nossa senhora, a vida dela completamente dedicada aos filhos, uma dificuldade enorme do Estado entender que ela precisa se dedicar aos filhos. É uma luta que vai muito além só do financeiro, é uma coisa absurda. E tem que ser uma luta de uma população. Eu sempre acredito que nós, como sociedade, a gente precisa. A Marcele não me afeta. Não. Se afeta uma pessoa da sociedade, afeta todos nós. Então, todos nós precisamos entrar nessa luta. Ô, Marcele Bressani, obrigado pela tua visita aqui. Seja bem-vinda. Sempre muito bom falar contigo. Foi muito, muito gostoso. Muito obrigada, gente. E que hoje seja o começo da gente conversar muito, muito sobre isso. Muito obrigada pelo espaço.